bem-vindo à Anamnese Sonora. Hoje um episódio completamente diferente, porque eu costumo falar que eu sou meio... Tem alguns temas que a gente precisa sempre estar falando para poder informar. É meio que quase que uma seita. Na minha especialidade é a hipertensão. Na especialidade dela é o câncer de pele. Ela fala disso o tempo todo, porque a gente sabe o quanto que é importante conscientizar as pessoas para prevenção, para cuidado, para diagnóstico precoce. Então, hoje, um episódio totalmente direcionado pro Dezembro Laranja, que é de prevenção a câncer de pele. Isabela! Oi, gente! Hoje eu tô do outro lado da mesa. Ai, que nervoso. Nervosinha? Tô nervosinha. Me botei no lugar dos nossos convidados, amiga. E eu vou te Hoje falar é difícil. que eu queria que você estivesse aqui pra se botar no lugar mesmo, que é o lado que os convidados ficam. Só que eu tô tentando tampar minha conjuntivite em vão. Explanou a conjuntivite. Tô tentando, tem um lencinho, tô aqui tentando, mas não rolou. Mas é uma delícia estar aqui, porque essa prateleira arrumada dá uma coisa de bem-estar, quase que um abraço. Ah, você olhando daí, né? Que a gente não olha, né? Não olha. Eu tava falando com o Loucura. Julinho antes de abrir a câmera e a gente começar a filmar. Que delícia que é poder olhar isso tudo. Sei lá, uma coisa de casa, uma coisa meio aconchegante mesmo. É, porque a gente só olha o negócio preto, né? A gente mandou muito bem de se posicionar assim. Acho que os convidados ficam felizes. Eu não vou saber qual é. Talvez um dia. Um dia você me Qual entrevista é e vem pra cá. Qual é Vamos o fazer no mês? de AVC. A gente passou. Acho que foi outubro. Tinha que ter feito, né? Foi. A gente faz ano que vem. Tá, show de bola. Vamos lá. Vamos lá, tô nervosa, hein? Queria começar perguntando pra você o seguinte. Você pega muito no consultório câncer de pele? Muito. É o câncer mais comum, não é? Dos cânceres da vida, o câncer de pele é o mais comum? Na verdade, é o mais comum. Não, melanoma não é o mais comum, mas é o câncer mais comum. Hoje em dia a gente está vendo demais, né? Isso aí provavelmente por conta do passado todo aí de não conscientização, de uso de filtro solar, tudo isso. Então a gente vê, assim, cada vez em pacientes mais jovens, né? E, enfim, é uma rotina nossa semanal, pelo menos um câncer a gente diagnostica, com certeza. Você acha que o paciente chega com essa queixa ou você, como examina o paciente inteiro, mesmo que ele chegue para fazer botox, você diagnostica, você fala, tem uma pintinha suspeita aqui. Então, tem de tudo, tá? Tem todos os tipos. Na verdade, quando a gente tem uma primeira consulta, normalmente o paciente não marca um botox, né? Então, na verdade, o paciente marca uma avaliação. Ah, sim. Deixa eu dar uma mudada aqui. Marca uma consulta. Isso, né? Deixa eu ficar bonitona. E lá, consulta, ele se queixa de estar lá querendo fazer um botox, uma toxina, uma coisa assim. Então, na verdade, quando ele chega, a rotina de um dermatologista é sempre examinar o corpo inteiro, né? Isso é uma rotina de uma consulta dermatológica. E aí, quando você faz esse exame, que é com a dermatoscopia, que todo dermatologista sabe fazer e tem que saber fazer, você diagnostica isso. Ou não. Ou o paciente já vai por conta das pintas suspeitas dele, né? Aí ele fala, olha, doutora, eu tô com um sinal aqui estranho que eu quero que você veja. Ou não, ou então ele vai fazer um check-up da pele, mas nunca viu essa lesão que fica nas costas, por exemplo. Difícil de ver, né? Quais são os lugares difíceis? Então, geralmente é costas, né? Couro cabeludo? Couro cabeludo, costas. E às vezes, assim, o paciente não percebe mesmo, sabe? Ele não se atenta àquele sinal que ele tem. Passa desapercebido mesmo, até em locais que são visíveis, sabe? E aí, é importante fazer essa inspeção, né? E eu já peguei vários pacientes achando que era uma espinha nas costas, né? Já com um carcinoma já ulcerado. Então, assim, tem que olhar, né? Tem que olhar, tem que fazer um check-up. E é difícil ter essa conscientização, sabe? Cara, eu acho que o primeiro alerta que fica nesse episódio de hoje é, se você tá indo num dermatologista que não te examina, pode trocar. Porque existem os dermatologistas que hoje em dia dizem que não fazem e você vai fazer o procedimento estético. Existe, tá? Você já chega, elas já te avisam. Existe, né? Existe o paciente que vai fazer só lá o seu preenchimento anual, a sua toxina e sabe que aquele médico só tá fazendo aquilo. Existe Entendi. hoje, tá? Mas se você vai para uma consulta dermatológica porque você tá com uma alergia, né? De rotina você ser avaliado o corpo todo, todas as pintas. Isso é o que a gente faz. Entendi. Tá?
normalmente. E quais são os fatores de risco para um câncer de pele? Pensando em todos, tá? Tô pensando em todos. Depois eu queria até saber quais são os mais comuns e tal. Uhum. Os Então, nomes. quando a gente pensa no fator de risco do câncer da pele, a gente tem que levar em consideração a genética, né? Que as pessoas não sabem disso. Geralmente as pessoas chegam no consultório sempre falando do sol, falando da radiação, mas não entendem que existe a genética. Por isso que alguns determinados tumores, eles não dão nem áreas de foto expostas, né? Então, às vezes o paciente fala, é engraçado, nem pega o sol aqui, né? Porque ele tem uma visão associado à exposição solar, e não é só isso. A gente já tem estudos, já sabe que o carcinoma base celular, o melanoma, tem fatores genéticos envolvidos, né? Então, o fator genético está sempre junto aí. E o bizarro é que você... Não é uma coisa que a gente fala. Por ser tirando o melanoma, um câncer de mortalidade bem baixa, você não sabe se sua avó... Melanoma, não. Tirando o melanoma, isso que eu falei. Ah, bom. Tá. Que melanoma é Entendi. horroroso. É horroroso. É o diagnóstico que eu acho que é o grande fantasma temor. de vocês, né? E a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas eu digo assim, você não fica sabendo que vovó, que mamãe teve um câncer de pele. A gente não fala isso. O câncer de mama você vai saber, né? O câncer de próstata do vovô você sabe. Agora o câncer de pele não. Então você, na hora de perguntar, e aí, alguém na família já teve? Às vezes fica essa lacuna, você não tem essa informação, né? Não tem. E isso aí é muito comum, assim, porque uma das nossas partes da anamnese é histórico familiar. E geralmente a minha pergunta é, algum histórico de câncer da pele na família? Às vezes o paciente, antes de eu falar câncer da pele, o paciente já fala, porque ele já vai falar o câncer de próstata, entendeu? Aí ele fala, da pele. Da pele não. Não vai saber, né? Quer dizer, não que eu saiba. exatamente. Então essa é a resposta ímpar. E tem os que falam, mas peraí, minha avó tirou um negocinho aqui. Mas eu acho que não era câncer, não. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe se era ou não câncer, o que a avó, a mãe, enfim, tirou. E o tipo, né? Nunca sabe. Muito difícil de saber o tipo de câncer da pele que teve. Então, às vezes o paciente fala, não, minha mãe teve. Aí eu falo, mas você lembra o tipo? Porque uma coisa é a mãe ter base solar, uma coisa é a mãe ter o melanoma. E geralmente eles não sabem informar. Porque é difícil mesmo, né? Sim. Mas às vezes eles até falam, teve aquele melanoma. Foi melanoma mesmo? Não, peraí, não sei. Aí é difícil fazer o estadiamento. E faz muita diferença pra anamnese, você saber que teu alerta liga pra uma outra coisa. Né? Exatamente. E teve histórico do câncer, a gente tá muito mais empenhado em tentar achar alguma coisa, né? Ou seja, não negligencie sua história familiar de câncer. Primeiro, porque a tua chance aumenta. E segundo, porque você pode precisar dessa informação um dia. Né? Com certeza. Precisar falar pro teu médico. Não, saber exatamente o que o pai, a mãe, enfim, teve. Mas é difícil, às vezes nem diagnostica. Passa batido. Passa. Então, você falou de fator genético, né? Como fator de risco. Exposição solar é outro fator de risco. Tem mais? Todo câncer tem um histórico aí de qualidade de vida, Sim. de tudo isso. Isso está envolvido, com certeza, sempre esteve. Alimentação, atividade física. Exatamente. Com a boa qualidade de vida, tabagismo, né? Isso tudo está sempre envolvido. Né? E a gente sabe disso em qualquer tipo de câncer, né? Não é tão escrito isso, mas com certeza tem os fatores envolvidos, com certeza. Então, genética e exposição solar são os principais. São os principais. E quais são os principais tipos? O que você vê mais comumente de câncer de pele? Então, o principal... Por que você fala câncer da pele? Cara, eu vou te contar uma história. Vocês vão chorar de rir. Eu já tinha reparado isso e eu ia te perguntar, ainda bem que eu deixei pro episódio certo. Pra saber. Então, em Niterói a gente fala tudo D. Né? Isso é uma coisa que não tá errado, tá? Não tá errado falar câncer de pele. Sim. Né? Vou pra casa de Isabela. Não tá errado isso. Mas a gente em Niterói fala muito mais isso do que em qualquer outro local. Sim. Minha graduação foi no Rio. E eu era a única que falava câncer de pele. E todo mundo falava câncer da pele. Não, me brigavam comigo. Eu tinha uma chefe de serviço, que eu amo ela de paixão. Nossa, minha mãe da dermatologia, mas ela era muito rígida. E muito rígida com esse tipo de coisa. Mentira! Então, e ela falava, não pode? Não pode. É câncer da pele. Então, isso foi... Isso, depois de eu passar por isso, eu pontuo sempre, é câncer da pele, é câncer da pele.
Inclusive, quando eu vou escrever câncer da pele, quando alguém escreve câncer de pele, fala câncer da pele, e eu corrijo isso. É engraçado. Ah, meu Deus. Aham. Agora você virou Mas eu levei algumas pessoa que broncas corrige. por Fala conta desse câncer. D. Inclusive, de textos que fala, a gente bota por conta dessa parte nossa, na regional de... A gente fala tudo D. Eu tô aqui Tudo pensando, D. câncer de mama, câncer de próstata. Sim. Só que só a gente. É mesmo? Se você for ver o Rio de Janeiro, carioca, dá. Câncer da pele, câncer da mama, câncer... Então vamos Da corrigir. próstata. Vou corrigir também, que você me ensinou, agora eu vou corrigir. Não, mas não tá errado. Até esqueci o que eu tinha perguntado antes de falar do câncer da pele. O mais comum. Isso. Então, o câncer mais comum da pele é o basocelular, Uhum. carcinoma basocelular, que, graças a Deus, é um que não tem risco de metástase, o paciente não vai falecer disso. O único problema dele e a evolução dele não é uma evolução rápida, né? Então, você tem a lesão pequenininha ela fica e ela vai aumentando com os anos, não são meses nem dias. E o problema, se não tirar, é porque realmente pode aumentar a ponto de ficar um machucado muito grande e aprofundar, né? Sim. Então, ela aumenta e aprofunda, né? Então, a gravidade é essa. Então, a gente tira Porque tem que se tirar. aprofundar, imagina se aprofundando uma lesão no rosto ou Numa cartilagem, numa orelha. Qual é o lugar mais comum de base celular? Então, na verdade, geralmente pode ser a parte de orelha, face, tronco, são as partes principais. Mas você vê em qualquer lugar. Não tem muito isso, não. Mas é mais nessa região. A orelha é muito importante porque geralmente o paciente não se protege, né, do sol na orelha, o homem principalmente. Sim. Então, a orelha é um local de muito acometimento. Mas, então, o base celular é o mais comum, né, graças a Deus, né? Porque a mortalidade... Porque não tem, a mortalidade não existe. E o metástase, que é quando espalha para outros órgãos, também não existe. Não existe existe mesmo? Não existe. Ah, que bom. Existe outros surgimento de outras lesões. Então, quem tem um carcinoma basocelular tem chance muito maior do resto da população de ter outros. Entendi. Entendeu? Por isso que é a importância do acompanhamento anual que a gente pede para fazer. E aí essa pessoa que tirou o primeiro, foi lá, você diagnosticou, olhou, tem que tirar? Então, tem lesões que se simulam, né? Então, dentro da dermatologia, a gente não está vendo macroscopicamente. Existem lesões que você olha e fala, é de livro, não tem dúvida, vamos tirar. E tem lesões que você fica na dúvida por, às vezes, ser uma lesão pré-maligna, ou então uma lesão benigna que está irritada, que simula aquela carcinoma. Então, às vezes, a gente faz biópsias incisionais. Até mesmo quando a lesão é muito grande. Então, existe a possibilidade de se você retirar não vai tirar tudo, à toa, né? ou de você retirar um pedacinho dela, confirmar o diagnóstico e depois reabordar tirando a lesão inteira. Sim. Principalmente em áreas nobres, por exemplo, nariz, orelha. Se você tem dúvida diagnóstica, geralmente a gente faz biópsia incisional. Aí, na biópsia veio câncer, tira. Câncer tira. Não tem Câncer como tira. deixar. Ah, já Não que tem cresce pouco. Só se for muito velhinho. Então, Se for um velho muito velho, tipo... Então, às fazendo vezes raiz. eu falo assim, quando é muito assim, pequenininho e tal, você fica um pouco mais animado, mas você acompanha, Uhum. né? Enfim, você tem até opções, se for um carcinoma basocelular superficial, de se fazer uma crioterapia, por exemplo, que você faz um jato de nitrogênio líquido, que é um tratamento para alguns tipos de lesões da pele, e que você, no caso de um carcinoma superficial, existem protocolos para isso, que seria uma opção. Mas se for realmente mas que você veja que já está aumentado e que você vê que aquilo ali vai ulcerar, vai machucar, e aí você tem que ter qualidade de vida, você vai tirar, independente de ser um senhor ou um paciente jovem. Entendi. Né? Na hora tem que pensar nisso tudo, né? Quando vai Tem que fazer a pensar. proposta terapêutica. Eu achei que o tratamento era só tirar. Tem outros, então. Tem essa crioterapia. Tem em situações bem específicas, tá? Padrão ouro, curativo, tirar. O padrão ouro é tirar. E base celular precisa deixar margem também? Precisa tirar A gente com um sempre pouquinho de tira pele em com volta? margem por conta de diagnóstico macroscópico, né? A gente não tá dando diagnóstico microscópico que, no caso, o patologista dá quando ele pega lá aquela peçazinha da biópsia e vê no microscópio. A gente não tá fazendo isso.
A gente está olhando, no máximo, com um dermatoscópio que aumenta lá tantas vezes, mas não vê lá dentro. Então, a margem sempre existe, porque senão você tem um risco maior de ter a margem comprometida. Sim. Então, a gente sempre faz uma margenzinha lá de visual mesmo, né? Enfim, olha às vezes é muito mal delimitada a lesão. Quando a lesão é muito mal delimitada, eu geralmente encaminho para o cirurgião, porque existe uma técnica chamada de congelação, né? Que você faz o exame no centro cirúrgico. Para saber se Tem você um patologista, já tirou tudo. Isso. Entendi. Tem um patologista na sala que vai vendo essa peça que foi retirada, se existe ainda o tumor ou não. E o cirurgião vai fazendo conforme o resultado disso. E existem outros tipos de cirurgias também, hoje em dia, bem avançadas, de cirurgia de Mohs, né? Que são poucos que fazem de dermatologistas, mas que você também vai fatiando aquela peça e conseguindo um diagnóstico pré-operatório, né? Não pós-operatório. Entendi. Que é bem interessante. Então, quando existe um paciente com esse tipo de lesão mal delimitada, eu já encaminho. Porque aí é muito difícil a gente fazer uma exerese completa, enfim, sem margem livre assim, entendeu? Exerese é um nome bonito de tira isso fora. Retirada. Arranca essa fora. pinta. E aí a pessoa que tirou o primeiro câncer, é base celular, fez diagnóstico, entra na rotina de exame dela. Vai fazer o eco, vai fazer o raio-x de tórax, vai fazer o Papa Nicolau lá no ginecologista e ir pro dermato mapear as pintas? Então, existem indicações do... Gente, tem alguma coisa aqui embaixo. É um fio que caiu no meu pé. É um fio que caiu no meu pé, achei que fosse um bicho. Mas assim... Então... grávida. Ai, desculpa. Me perdi. O que você perguntou mesmo? Eu também perdi. Peraí que eu vou lembrar. Não, você perguntou do acompanhamento, né? Isso. Então, geralmente é anual. Se vira exame de rotina. Isso, geralmente é anual esse acompanhamento. Eu sempre falo pro paciente, né? Você teve um câncer de pele, que pode ter outros. Isso é um fator seu, né, de risco. Então, você vai voltar anualmente, mas se nesse intervalo você tiver alguma pinta estranha que surgiu, um machucado que não cicatriza, né? Uma coisa que você acha que esteja estranho, você retorna antes desse ano, né? Isso geralmente é o protocolo. Você vai ficar esperando. Não vai ficar esperando um ano com uma lesão que você não sabe o que é e que machuca e não sara nunca, sabe? Então, isso é importante. O melanoma tem uma diferença, né? Que a gente acompanha inicialmente muito mais precocemente do que um ano de acompanhamento, mas depois vira anual, mas no início a gente acompanha mais de pertinho aí, de meses. Mapeamento, que é aquilo, é só para melanoma? Não, é para câncer, é para carcinoma também. Mas o mapeamento, o que é o mapeamento corporal, né? É um exame específico, né, da pele, que é feito com um aparelho específico, que quase ninguém tem. E esse mapeamento, ele é feito na seguinte proposta. Existem pacientes que têm pintas muito suspeitas e múltiplas, né? Aquele paciente que você olha e fala, nossa, ele é só pinta. E que o dermatologista no consultório não tem, só com a dermatoscopia, ele não consegue acompanhar exatamente como está se comportando aquela pinta. Então, por exemplo, se você está com uma pinta hoje estranha, várias nas costas, e no ano que vem você olhar de novo e achar estranho de novo, a chance de você querer retirar é muito grande. De você encaminhar e falar, olha, vai lá e eu não estou gostando dessa pinta, tira. Se você tem um mapeamento feito, você já sabe que no ano anterior a sua pinta é igual. Sim, é muito importante. E você não mudou, não aumentou, não mudou. Ela é esquisitinha, mas é esquisitinha desde o ano passado. Sim. Ponto, é isso. Antigamente, quando não existia isso, os pacientes ia tirando as pintas todas, ficava cheio de cicatriz. Então, isso não é legal. Sim. Esteticamente não é legal e também porque, às vezes, não tem indicação de tirar. A gente pode acompanhar. Então, para isso serve o mapeamento, tá? E aí, às vezes, o paciente teve um carcinoma, não aquelas pintas pretinhas, né, castanhazinhas, mas ele teve um carcinoma base celular e aquele médico, ele tá suspeitando de outros.
Então, eu vou fazer um mapeamento, tá? Mas isso seria uma coisa mais pontual. Então, eu vou encaminhar para um médico que faz o mapeamento, no caso, eu faço, e aí ele vai ver se tem necessidade de acompanhar ou retirar aquela lesão pontual, entendeu? Então, existem essas situações. E é demoradão, não é? Mapeamento? Demora. A gente, dependendo do paciente, demora mais ou menos, né? Sim, Porque dependendo da quantidade de pinto. quantidade de pinto. E você gosta de fazer? Parece chato. Eu gosto de fazer. Porque eu acho que o paciente, quando ele chega pra gente com essas pintas, ele chega meio angustiado, sabe? Não são porque ele ouve falar muito desses cânceres da pele, então Sim. ele já chega meio receoso. E é bom você se propor, enfim, falar pra ele que é tudo bem, que as pintas estão ok, enfim, que não precisa se preocupar. E comparado com o ano passado, elas continuam iguais. Isso, então eu gosto de fazer, é um trabalho legal, eu gosto. E também para proporcionar isso pro paciente, né, que eu acho super importante. Você falou que quem precisa fazer é a galera com pinta suspeita. Tem a ver com cor de pele? Tipo, pessoa muito branca, geralmente tem muita pinta e geralmente tem que mapear. Então, no nosso país, existe uma miscigenação muito grande racial, né? Então, às vezes, existem os que enganam, né? A gente tem uma escala de fototipo, né? E os fototipos, eles meio que se enganam no Brasil, né? Então, a gente tem que acompanhar todo mundo, mas é lógico que os pacientes de fototipo mais baixo, que seriam lá os branquinhos, os ruivinhos e tal, eles têm uma predisposição a ter alguns tipos de câncer mais do que os pacientes com fototipo mais alto, que seriam os negros, né? Os mulatos, enfim. Então tem a coisa de escolha. Falando assim, de câncer de pele é mais comum, alguns em algum fototipo. Isso. Porque você tem proteção maior no paciente que é fototipo mais alto, né? Porque você tem uma proteção, uma melanina, um melanócito muito mais, tanto que a cor da pele é mais o tom mais escuro, porque você tem muito mais célula que protege sua pele, teoricamente, né? Então, você tem muito mais chances de ter o câncer, alguns tipos, no paciente fototipo mais baixo, entendeu? E aí, se você for pensar, melanoma. O melanoma, ele tem essa alteração genética. Bob Marley morreu de melanoma metastático, né? Então, você tem um exemplo clássico de um paciente, de uma pessoa pública famosa que morreu de melanoma e era um paciente negro. Sim. Então, no negro, o mais comum é o melanoma acral, que é geralmente na extremidade, pé, a região plantar e tal, que é mais comum. Mas não necessariamente não pode ter os outros, entendeu? E por que melanoma é o fantasma da dermatologia? Explica aí. Ele é o fantasma porque ele é o que causa a morte, né? Ele é o que leva ao óbito, né? Ele é o que causa metástase. E causa mesmo. Eu já vi também. Entendeu? Então, os pacientes, às Dramático, vezes... muito ruim, muito ruim. Eu já peguei paciente com metástase pulmonar, cerebral, enfim. Então, não tem jeito. E é muito... O que me deixa mais assim é porque às vezes o paciente chega falando, eu tenho isso aqui há muito tempo. Eu falo, mas ninguém viu. Porque já viram e não falou. Eu recebi essa semana um paciente no consultório que eu, assim, ele foi no otorrino. E aí, tava com uma dor na garganta, um paciente já de 81 anos, que a filha levou no otorrino. E ele foi com uma lesão na região do pescoço. E o otorrino falou, olha... Da minha parte, tá ótimo. Mas essa pinta não tá boa, não. Você vai no dermatologista amanhã. Porque eu não sou especialista, mas eu acho que isso é um melanoma. Caraca, arrasou, hein? Então, assim, eu pedi o telefone desse médico. Eu falei, ai, meu Deus, esse otorrino tá ótimo. Falei até pro paciente, qual o nome dele, pelo amor de Deus? Pois é, atento, né? Então, assim, super atento. Então, assim, é importante também os outros especialidades Sim. estarem, né, atentas a isso. Você não pode ignorar que tá vendo uma pinta suspeita. Isso aí, exatamente. Pode não ser nada, mas se você achou que é meio estranhinha, encaminha pro E dermatologista. você achou também que é estranho? Isso provavelmente deve ser. E aí a gente tirou e estamos esperando a biópsia. Você tirou a pinta toda? Toda. Já tirou toda. E aí, Toda. se confirma melanoma, tem que expandir margem? Isso. E aí entra no protocolo todo da Sociedade Mundial de Melanoma, que é você ter um aumento da margem dependendo do... Enfim, não vou entrar muito tecnicamente nisso, Não, mas só queria enfim, saber se depois tem que fazer mais alguma coisa. Tem que fazer, independente de qual é a profundidade daquele melanoma, Sim. tá? E isso é muito importante, porque
Mesmo exemplo, no outro dia eu recebi um paciente no consultório com um laudo de um melanoma in situ, que quer dizer um melanoma muito superficial, que o cirurgião plástico retirou, mas ele não voltou no cirurgião, entendeu? E aí eu falei, mas você não aumentou a margem? Não aumentou a margem. Tem que aumentar. Então, independente de qual é o grau de acometimento de profundidade, tem que se aumentar a margem, tá? Isso é muito importante. Não, e eu acho que a gente tem que ficar atento ao seguinte, pelo base celular não ter mortalidade, não ter metástase, você pode, por ignorância, você não é obrigado a saber, você sendo paciente, expande isso para qualquer câncer de pele, né? Da pele. Então, fica uma coisa assim, Da pele. o médico fala, isso deve ser um câncer da pele, e você dá câncer de pele não mata, deixa quieto. E não pode, né? Não pode deixar quieto. Quando a gente tá falando de melanoma, não pode. É muito dramático. Eu peguei uma vez na emergência também. O paciente chegou... Não me lembro se foi uma clínica de sinoma focal mesmo, assim. Hemiparético, alguma coisa assim. Foi pra tomografia, cheio de metástase. Pipocada. A metástase do melanoma sangra. Então, ela é bem... Você olha e você sabe que é, né? Óbvio. Não tem como fazer o diagnóstico assim. Precisa da biópsia pra fechar. Mas quando a gente olhou, todo pipocada, o cérebro cheio de metástases, todas sangrantes. E é isso. É isso, sim. É quase que uma sentença de morte, né? Olha. Eu você perdi tem um uma paciente metástase. na graduação. Eu era da graduação ainda, da pós-graduação. E eu recebi um paciente, um senhor também, que a filha levou, com um nódulo nas costas. E ele já tinha tido um diagnóstico de melanoma há anos atrás. E aí não procuraram, começou com aquele nódulo nas costas, ulcerado, muito feio, assim. E ele fez um negócio chamado metástase em trânsito, que é um tipo... Se for entrar dentro de melanoma, nossa, é muita coisa. Mas existe um negócio chamado metástase em trânsito, que é você fazer várias lesões, uma do lado da outra, de melanoma. E ele já tinha. E ele ficou 3 meses vivo, assim. É bizarro também. É super um prognóstico reservado por conta de o tempo de vida curto, né? Não, e quando fez a tomografia, ele já estava com o pulmão cheio de lesão. Cara, é muito ruim. É muito ruim. E realmente é ruim mesmo, e realmente é uma coisa para se preocupar. Então, acho que quem tem preocupação com as pintas, eu acho que tem que mesmo se preocupar, porque existe, é verdade, e esse mês foram 2 que eu diagnostiquei, então, assim, não é uma coisa... É muito mais raro que o base celular, mas existe. E se você tem um parente, né, e a gente sabe que existe uma genética muito forte, então todo paciente que vai com melanoma, eu falo, quem que tá na sua família, você tem filho, então tem que mandar trazer, tem que mandar ver a pele toda. É igual quando a gente fazia com hanseníase, né? Fazer vascular a família inteira. Todo mundo vai olhar para poder ver se não tem nenhuma lesão e acompanhar direitinho. Cara, muito importante a gente falar disso. E aí, fala pra gente como que são os fatores, assim, o sinal de alarme. De você olhar uma pinta e falar, tá esquisito, vou marcar minha consulta com a Isabela. Isso. Então, geralmente, existe uma regra que a gente fala, que é a ABCDE, né? Que é uma regra que a gente conhece, que geralmente inclui, né, a assimetria, ou seja, o paciente tem uma lesão que é super irregular, a borda super estranha, não é redondinha, não é, né? Então você olha e fala, engraçado, mas a pinta tá meio estranha. Então, uma borda irregular, uma assimetria, né, uma coloração diferente, né? Então, marrom claro, marrom escuro. Ou então multi, né, cor, né? Às vezes o paciente tem ele é marrom, mas fica meio azulado, uma coisa meio esbranquiçada, então é uma lesão suspeita também, né? Sangrar, né? Ter sinais de sangramento, ferida não cicatriza. Engraçado, nem machuquei, nem bati, nada disso, e tá machucado, toda hora tá ferindo, e isso é também um sinal de alarme. Acho que é mais ou menos isso. Espessura, geralmente aumento, né? Um aumento muito rápido. Né? Pinta não aumenta rápido de um dia para o outro, muito menos numa fase adulta. E isso é muito importante também falar, porque às vezes o paciente chega com um filho, criança assim, de 3, 4 anos, fala, essa pinta aqui está crescendo. É isso, criança pode crescer pinta. É a fase do crescimento da pinta mesmo. A pinta cresce com a criança. Exatamente. Ou ela mesmo cresce, né? A pinta. Pode crescer. A gente até faz no exame a gente vê que ela está crescendo, tem essa característica. A mesma pinta no adulto não é legal. Entendi. Entendeu? Então, geralmente, existe um tipo de nevo. Nevo é um nome bonitinho de pinta. Existe um tipo de nevo que na infância, ok, aumentar, e na fase adulta não é legal aumentar. Não quer dizer que ele é um câncer de pele ainda, mas a gente tira. Na dúvida, tira. Na dúvida, tira. Pela evolução dele. E você aí achando que dermato era fácil, hein?
Ó, isso aí vai além da Caceta. estética, né? Caceta, Vai muito além. bizarro, bizarro. Vai Estamos muito falando além. de uma doença Uma só. doença, né? Só de Nossa, não câncer. fala não. Bizarro. Tô pensando aqui no sinal que você falou, assimetria, borda, coloração. O D tem o... Diâmetro, Ah, tá, né? que é crescer. Espessura. É tudo isso, Crescer envolve tudo isso. Você já fez... Não sei por que me veio isso na cabeça, eu não sei se eu vi isso numa série ou na residência. O que é? Que quando a pinta é na cara da pessoa, assim, você fala, traz uma foto pra ver se ela já tinha. Ah, não, Não, não né? costumo fazer isso, não. Tipo, agora na era da selfie, né? A gente fica, vamos ver não, uma, não costumo fazer isso. Geralmente uma eu foto pergunto. antiga. Geralmente eu pergunto, o paciente fala, é engraçado, não tinha reparado, não. Mas geralmente eu não peço pra ver. Às vezes até o paciente fala, é engraçado, não lembro não, vou ver. Aí às vezes até ele mesmo vê a foto, enfim. Mas às vezes é uma coisa muito pequenininha E também, que não é nem isso que consegue vai ver. definir, né? É. A foto não vai definir. Você tá achando esquisito, você vai tirar, né? É porque foto não gosto, né? Então Por fala quê? logo. Porque o WhatsApp manda foto, não adianta. Dermato não gosta de foto. Entendeu? Cara, e é impressionante, todo mundo manda, Mas né? sabia que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela proíbe a gente de dar diagnóstico por WhatsApp? Existe um negócio, assim, um aviso deles, né? Porque, assim, não tem jeito, a gente não consegue ver a foto e dizer que é isso. Não, bate o flash. Ah, não dá. O flash Horrível, bota tudo abraçado. errado. Tudo embaçado, só vê um negoção, assim. Eu falo logo que... Eu que já deixo meu telefone direto com um filtrinho de vívido quente. As fotos ficam com... Ou seja, se eu mando pra você uma pinta minha já com esse filtro, já tá esquisita. Não, eu não dou diagnóstico. Eu falo, não, você não merece. Qual é a sua fala? Fala aí pro povo poder copiar. Ah, às vezes eu mando até um negócio da sociedade mesmo. Ah, você manda o aviso. Às vezes eu Você já mando. falou isso aqui. Falei, Você não falou isso aqui no falei? episódio. Falei. Maravilhoso. Mas geralmente eu falo, olha, eu acho que possa ser isso, porém, eu prefiro que você vá num dermatologista. Marca uma consultinha. Se for uma pessoa longe, né? Enfim, às vezes um familiar que mora longe e tal. Geralmente eu falo, olha, eu tô vendo por foto, não tem... E a gente recebe muito paciente assim também. Ah, não, é porque a minha tia, ela é dermatologista, mas mora lá, não sei aonde, aí eu mandei uma foto pra ela e ela pediu pra ir no dermatologista. Então, a gente já tem essa conduta, sabe, Sim. entre a gente. É difícil ver um dermatologista falar, usa isso. E, né, não faz. Geralmente eles... Ainda mais porque se você usa, você mascara aquilo ali, né? Você já falou isso também. O mais Tô importante... aprendendo, hein? Amiga, você vai Convendo com saber você. tudo. Você falou que usa aquela pomada genericona que tem Opa. tudo. Vem depois toda a cagada, a lesão Toda pra você cagada. resolver. Entendeu? É isso. Faz- É isso. Fazer uma dermatoscopia e tentar descobrir o que Não que é. vai ver nada. Entendeu? Me Nem conta a biópsia. então fica a lição que achou sua pinta esquisita, marca a consulta, sem preguiça, né? É, Você lógico. pode estar você tem- salvando aí. Pode não ser uma coisa que ia te matar, mas deixar uma cicatriz feia, ninguém quer ter cicatriz. É isso aí. Você acha que hoje em dia tá mais isso, assim, de esse cuidado com a retirada da lesão por conta da gente estar muito ligado em estética e não querer cicatriz de jeito nenhum? Gente, então, eu fiz o meu fellows na Itália, né? Sobre câncer da pele. Fiquei na Maravilhoso. Itália 40 dias no hospital, que era a referência da Emília-Romana de câncer da pele. E, cara, é impressionante como é que o brasileiro tem uma visão dessa. Lá, os pacientes todos retalhados, não dá nem aí pra cicatriz. Você jura? Juro por Deus, na Itália. Eu fiquei, isso foi uma coisa que me chocou na época, porque eu falei, mas quem operou isso aqui? Foi o cirurgião? Tipo assim, eram umas cicatrizes, assim, muito feias, sabe? E aqui, até a cirurgia plástica aqui, né, é muito mais... A parte estética a gente pensa muito, né? Então, com certeza, isso a gente pensa. Fica atento pra isso. Atento pra isso. Uma coisa que segue. Nem o paciente quer e nem o médico Nem quer. o médico quer. Tipo, fica feio pra Nem ele o deixar uma médico cicatriz quer. bizarra. É lógico que o mais importante é tirar o câncer. Não tem Óbvio, dúvida. não, óbvio. Isso Né? aí Se não tiver tá em que fazer uma discussão. cicatriz enorme, vai ter que ser feita. Mas, Você que lide assim, com ela. é muito mais... Eu vejo que a gente aqui, o brasileiro, ele é muito mais... Pensa muito mais nisso do que, por exemplo, um lugar na Europa, como eu fui, que, cara, eu ficava impressionada. Fica atento, né? A gente fica atento pra Isso aqui estética. foi feito por quem? E eu e mais duas amigas, a gente ficava impressionada. Gente, nossa, se ele fosse pra gente, porque a gente já fazia cirurgia, né, na pós e tal. Então, acabava que a gente ficava observando essas coisas. Mas o mais importante é tirar o câncer, você não tem dúvida. A anestesia é local? É local. Você mesma anestesia, você tira e você manda pra biópsia, óbvio. Manda pro Isso. patológico. Eu só não faço isso quando é em área nobre. Sim. O que é área nobre? A orelha, cartilagem, orelha, nariz, até rosto alguns. Ou lesões muito grandes,
né? Perna, que é um lugar que é muito ruim, às vezes tem que fazer enxerto. Então, essas coisas existem cirurgiões dermatológicos que fazem, tá? Não é a minha rotina. A minha rotina é mais tirar os que são mais menores, os que são de áreas mais tranquilas, enfim. Porque eu não faço um centro cirúrgico, né? Então, Tem risco de envolve sangrar. tudo isso, Então, geralmente, o cirurgião dermatológico, ou que faz isso só, tá? Que existem alguns. E cirurgião plástico, eles geralmente fazem isso no ambiente hospitalar mesmo. Você tava falando assim, teve uma hora que você falou, se for entrar em melanoma, a gente não para mais. Tem dermato especialista em melanoma? Não especialista em melanoma, mas tem os cirurgiões especialistas em câncer da pele. Ah, sim. Entendeu? No sentido dessa parte de cirurgia mesmo. Mas acaba que quem faz uma dermatoscopia, que é esse exame das pintas, acaba sendo direcionado mais para esse tipo de área da dermatologia. Entendeu? Como tem outras áreas, né, dentro da dermatologia. O cabelo, enfim, psoríase, né? Tem pessoas que estão se especializando nesse tipo de doença. É a mesma coisa. Acaba É um que mundo, quem né? faz mais o mapeamento ou a dermatoscopia acaba tendo um feedback maior do câncer da pele. Acaba virando uma referência, mas Sim. assim... É verdade, você começa a ser muito indicado por outros especialistas. Isso. Mas existem os cirurgiões que fazem, mas não existe ninguém assim, específico de melanoma. Entendi. Não, Câncer quando em você geral. falou, me veio isso na cabeça. Falei, será que já Câncer virou em uma geral. subespecialidade? Não. Não tem. Mas existe a sociedade de melanoma, não tem a sociedade brasileira. Tem a sociedade de melanoma, que é o mais grave. Então, a gente está sempre se atualizando no melanoma, que é o mais grave, que tem as alterações genéticas e que tem os tratamentos, hoje em dia, que nem se vale falar aqui, porque é muito específico, mas de quimioterápicos, essas coisas. Que Exatamente, eu tava falando isso com o Stefania um dia. Eu falei, cara, quando a gente fez faculdade, não tinha. Diagnóstico, como ela não deu pra tirar, acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem tratamento. Hoje em dia não, tem. Pelo menos isso, né? Tem. E é isso, eu acho que aí tem sociedade e tal, por conta de mortalidade alta, metais e tal. A pessoa vai querer estudar e vai querer descobrir alguma lógico. coisa. Você quer salvar vidas? Estudo, Cientista estudo. quer salvar vida, tá ali tentando descobrir alguma coisa que, isso aí. que vai mudar o caminho dessa doença, né? É isso aí. Bizarro. Já que a gente falou quanto sol, e eu sou péssima pra isso. Eu falei pra ela trazer protetor, ela esqueceu. Eu imaginei a grávida. Esqueci. Mas já que a gente tá falando quanto o sol é ruim, pro melanoma também? Sim, também, com certeza. Aí, tenta explicar pra gente, não, você vai conseguir, obviamente, o que quer dizer o FPS do protetor solar? Que eu já li, já esqueci. É muito legal. Então, isso é uma dúvida... empolgadinha, muito eu sou legal. muito empolgada. Então, porque isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Que o paciente chega falando, doutora, mas eu tô usando 30, pode? Então, o FPS é o fator de proteção solar, né? Então, é o quanto aquele filtro solar, ele protege a sua pele mais do que você não usando, tá? Então, um exemplo, né? Se você usa um filtro solar FPS 30, você está 30 vezes mais protegido do que quem não está com o filtro solar, ok? É isso? É isso. Se você tem o FPS 50, você está 50 vezes mais protegido do que aquele paciente que não tem aquela... E aí, qual é o melhor, né? Eu achei que era então, por que outra tem coisa. 30, tem 50, tem 99, enfim, por quê? Porque, na verdade, tem pacientes que não necessitam de ter uma proteção 100 vezes mais. Tem paciente que necessita estar muito mais protegido, né? Pelo próprio fototipo, pelo próprio risco maior do câncer da pele, tá? O mais importante de tudo é a reaplicação. Isso que é uma... Pois é, todo mundo faz essa cara. Gente, não... Olha só, eu não vou dar ideia errada pra gente estar aqui fazendo um episódio sobre prevenção de câncer da pele no dezembro laranja. Mas passar protetor solar é um saco. Um saco. Você tá na praia, caipirinha. Deixa eu reaplicar. É isso aí. Gente. Esse é o problema. E eu jurava que o FPS, quanto maior era, mais tempo você podia ficar sem reaplicar. Olha, é isso aí. Toda errada. Não, tá errado. Na verdade... Não tá esporro. Errado. Vai, já dá o esporro logo. Na verdade, todo filtro... Isso aí, qualquer pessoa, assim, representantes do filtro solares e tudo, estudos, sabem que depois, se você tá numa praia, numa piscina, mergulhando, saindo da água e tal, depois de 2 horas não tem mais nada na sua pele. Se você não reaplica, você não tá mais protegido. E se não mergulhar? Também. Porque você sua, né?
Então, geralmente, no dia a dia, a gente fala pra reaplicar de 4 em 4 horas. 4 em 4? É, no dia a dia, tá? No dia a dia. Tô aqui, saí de casa que horas? 8 horas da manhã? Então, Então, meio-dia. o protetor com base eu tenho que reaplicar? O ideal é que sim. E a gente pode Maneiro. reaplicar com outras formas. Tem os pós compactos, que não pó compacto com Sim, base, sim. com filtro. Mas os filtros solares que têm apresentação de pó. Porque aí E vira aí- um filtro meio físico, né? Não, Ou- aí você vai lá e te passa e é muito mais fácil de Ah, pra reaplicar. reaplicar, entendi. Entendeu? Você vai por essa situação. Gente, mesmo que você esteja no consultório atendendo? Pois é, teoricamente sim. E na praia são de 2 em 2 horas. Tô arrasada. Tô arrasada, não tô protegida mais. Nem aqui com essas luzes visíveis aí, ó. Isso tem raios Tem. malignos? E aí a gente entra nisso também, né? Porque o filtro solar, ele não tem só o FPS, tá? Ele tem outras coisas nele que ajudam nessas quer ver o radiações. VB, você quer querer? Se É isso? querer, exatamente. Então, qual é o melhor filtro? Cheguei na farmácia, quero comprar o filtro. Então, o filtro que é melhor seria com FPS, o ideal para sua pele. Isso. Por isso que eu o acho dermato muito vai saber. importante, o paciente, porque assim, hoje em dia tem muita opção de filtro solar. Eu acho que não é à toa, tá? Porque existem filtros solares específicos para você, né? Por exemplo, a gente tem filtros solares que têm uma proteção UVA para luz visível muito maior que outros. Por que a gente quer isso? Porque tem manchas como melasma, essas melanoses solares, eles precisam ter essa proteção maior para luz visível e para UVA e UVB. E tem alguns filtros que são melhores para esse tipo de radiação mais longa, né, ou mais curta. Isso aí é muito chato, tá? A gente estuda isso porque a gente tem que estudar, mas Sim. para quem tá ouvindo não vai querer saber. Não, é pra tentar entender qual filtro escolhe. Isso. Eu não faço a menor ideia. Existe... Eu compro mais barato. Então, aí existem os filtros que são para pacientes que têm lesões da pele pré-cancerígenas. Entendeu? Porque eles têm uma ação lá dentro dele que ajuda nisso. Existem os filtros solares com base, que a gente acaba até indicando para pacientes, principalmente que tem manchas, porque ele tem a proteção lá para a luz visível, que é o pigmento, né? Mas hoje em dia já tem até os que não têm pigmento para isso, para luz visível. Caraca. Entendeu? É o mundo, né? É o mundo. E tem, assim, os pacientes que querem usar os anti-oleosidades, Sim. que a pele é oleosa. Tem Sim. lá o senhorzinho que a pele tá super ressecada, para que vai usar o anti-oleosidade? Então, assim, a gente acha que vai usar qualquer um, mas não. Existe uma indicação legal para cada. Tem os que fazem atividade física e tem os filtros solares para quem faz atividade, porque é um pouquinho menos, sai menos na água. Tem filtro solar que só sai com demaquilante, não sai com água e sabonete. Então, isso tudo faz parte. Então, assim, isso aí. E aí eu até falo, assim, no rosto a gente acaba usando esses que são mais específicos, porque no corpo você acaba podendo reaplicar esses que são um pouco menos caros, né? E que o corpo consegue dar conta daquele ali, entendeu? Vou tirar duas dúvidas aqui. Primeiro, no dia a dia, gente, que saiu assim, coberta hoje. Não precisa passar no corpo. Então, coberta não. Mas, por exemplo, no nosso verão, se você vai na padaria, na farmácia, De camisetinha. de camiseta, você está sendo exposto à radiação, Sim. né? No nosso verão. Então, geralmente, o que eu indico é isso, assim. Vai sair no verão, os pacientes são mensagens, que às vezes falam assim, doutor, mas aquele dia, ou, por exemplo, eu tô de home office, eu vou ficar em casa, eu tenho que passar mesmo? Aí eu falo, mas você vai sair em algum momento? Ah, não, às vezes eu vou ali no mercado rapidinho. Pronto. Então, se você acorda e tem uma rotina de já colocar o filtro solar, você já tá protegido para sair a hora Mas que você quiser. chato. Além de ser chato botar, a textura melecada, eu não gosto, sabia? Então, por isso que cada dia mais as tecnologias estão melhorando, Sim, né? você vai ter um mais aquoso, mais Antigamente era qual, né? Sim, Sandal, né? é verdade. E spray é bom? Spray é bom. Eu só tenho medo do spray quando tá num lugar que venta. Se você faz assim, O spray vai na barraca vizinha. É. Ah, tá protegendo os amigos. você acha que botou, né?
E Verdade. aí não botou. Cara, nunca pensei nisso. Vai E ter a outra chute. dúvida... Cara, veio a dúvida. Eu falei, quero tirar 2 dúvidas. Cadê? Que a outra veio na cabeça. Ah, lembrei. Na praia, é verdade que se a gente coloca aquela blusa que protege, Aham. tem que botar protetor embaixo da blusa? Então, você sabe que aquela blusa protege, mas quando você vai lavando, ela vai saindo a proteção, né? Sei. né? Isso eu já sabia. Então, porque às vezes o paciente tá com aquela rasgadinha. Não. Tô bem. Que é assim, sabe? Quase transparente. Tô ótima. Mas é fato que você, quando coloca ela, se você não bota fio solar no pescoço, você vê que você fica queimado no pescoço e não fica queimado nela. Então, assim, geralmente, alguns pacientes que eu sei que, de repente, vai tirar a blusinha, assim, no meio da praia, ou que já não tá, eu peço pra botar. Assim, pelo menos uma vez, antes de sair. Bota antes de sair de casa e bota a blusa. Ok, você já tá protegido, entendeu? Mas elas têm um fator de proteção, isso com certeza. Quando tem lá número de usadas e lavadas que eles geralmente indicam, né? Às vezes o paciente tem há 15 anos a blusa e acha que está sendo protegido. Não é o caso, né? Não, vai chegar uma hora que ela para de proteger. Ela para de proteger. Então, assim, eu sempre peço para colocar por excesso de cuidado mesmo, sabe? Porque às vezes o paciente tá lá, aí eu fiquei com frio, a blusa tá gelada, aí tira a blusa, aí pronto, já era. Na perna, no pé, passar em tudo. Na mão. Orelha. Couro cabeludo não tem como. Então, pro Só de couro quem é cabeludo, careca. a gente tem o cabelo que protege, né? A mulher tem o cabelo que protege a orelha. Então, acaba que, tanto que a gente vê muito mais o câncer da pele na orelha de homem do que de mulher. Caramba, porque verdade. Porque não tem a proteção do cabelo. Mas quem é careca, que não tem a proteção do couro cabelo, do fio do cabelo, eu peço para usar o spray. Porque spray para couro cabeludo é ótimo. Achar rapidinho, resolveu. E chapéu? E se puder usar um boné, uma proteção física, é interessante. E você usa chapéu na praia? Eu uso. Eu tenho melasma, né? Olha que ótimo. Dermatologista também tem melasma. Mas aí você fica protegendo também de câncer de pele. Exatamente. Câncer da pele e melasma. Olha lá. Não saiu o espirro. É a virose completa. Para, não tô... Caraca, eu fui espirrar e saiu uma tosse. Eu não consegui espirrar. Deixa eu aproveitar pra sair daqui hoje. Sem nada, tá maravilhoso. Tô ótima. Eu ia te perguntar... Já tá no pé. Eu ia te perguntar mais alguma coisa. Não dormi. Eu ia te perguntar, vou olhar minhas perguntas, mas eu tava com uma pergunta no... olhar essas perguntas. Ih, gente, já tem isso tudo? Que loucura. Senhora! Sim, eu já perguntei de reaplicação, que é chatice, pessoa. Se eu te mostrar a perna de Joaquim, você deixa de ser minha amiga. Isso é muito engraçado, né? Porque às vezes o paciente chega no consultório... Joaquim. Aí a pessoa fala assim... Moreno. Então, a pessoa fala assim... Ai, da coxa pra baixo. Eu vi na dermatologista descascando. Tem uns que chegam descascando. Eu falo, você teve essa cara de pau mesmo de vir no dermatologia descascando? Não, eu tava em Búzios esse fim de semana, mandei uma foto. Postei uma foto, Stefania. Porra, não passou protetor, né? Eu tava assim, ó. Aí ela escreveu pra mim. É muito chato, né? Aí ela escreveu pra mim. Aí eu falei, errei. Ela falou, não cai mais nesse papinho. Porque eu não passo nunca, eu tenho muita preguiça. Eu sei que tá totalmente errado, mas eu tenho muita preguiça de passar protetor solar. Muito. Mas sabe o que eu acho? Assim, se você tá em Búzios, você vai pra praia, já passa em casa. Sim, porque na praia você não vai passar e também... Você começa a correr atrás de criança. E existe um tempo pra ele agir, né? Ainda tem isso também? Tem uns minutos aí que você já botou aqui, espera ele absorver pra poder agir. Se você bota em casa, você passa melhor, você espalha melhor. Você não tá aqui assim, ó. Ia lá, fulano, sim, cheio de marca de mão. Olha lá. O dedo. Pronto, protegido. Pá, esqueceu tudo o resto. Você passa em casa, você, nas crianças, todo mundo. Marido. Todo mundo. Minhas filhas já passam nela mesmo. Jura? Eu gosto de passar um bastãozinho no rosto. E elas pegam e passam, elas mesmas passam. Eu dou uma olhada só pra ver se tá tudo bem. Mas elas mesmas passam, elas já sabem. Não existe essa opção. Não existe essa opção. É inegociável o protetor. É inegociável. É isso aí, eu acho que meu erro é então esse. A gente não vai pra praia. Então a gente não vai pra piscina. Não tem como. Sem isso não tem como. É isso que eu tinha que fazer. Até nos dias nublados, por exemplo, nesse feriado. Isso que eu fiz. Eu fiquei no dia nublado, pegando sol. E vento. Nublado e vento, que você não sente nem calor. Sente o sol batendo. É isso aí. Ficou todo mundo. Mas dermatologista é chato mesmo, né? Ele olha isso assim. Eu até sou menos chata, eu não sou muito chata, não. Eu não fico recriminando ninguém, assim. Mas. Não, tipo, me recriminou porque ela pode, mas é isso. Mas a gente tem essa sensação igual que a Marcele falou aqui na psicóloga.
A psicóloga, que ela falou que o pai fica, vou contar pra Marcele. É igual a dermato. É igual. A dermato vai me matar. Outro dia eu tava também numa praia, aí uma amiga me falou, ai, fulana queimou a beça no sol ontem, não sei o quê. Aí eu, tá bom, aí chegou a fulana. Aí a fulana não sabia que eu era dermato. Aí no decorrer da conversa, ela descobriu, ela botou rapidinho a blusa, tadinha, fiquei com uma pena. Pois é, não, ela sacanagem. botou por causa de mim. É. Não Putz, precisa, grila. não. E ela nem sabe que você nem faz esse tipo de Eu não ficar sou, brigando com a pessoa se a pessoa vier desconhecida. conversar, eu vou falar, Exatamente. assim, né? Mas te eu não perguntar. fico, tá Não. bom. Assim, pra amiga assim, eu falo sim, tá? Igual Não, tem Stephanie. que falar, tem que falar. Mas, Falando já não tô obedecendo, imagina se eu pois não falo. tem que falar. Mas existe até, às vezes, paciente... Porque assim, tem de tudo. Hoje em dia, eu acho que menos, mas tem gente que acha que realmente não precisa usar, né? Sim. Então, eu já muita ouvi gente. várias vezes pessoas falando pra mim assim... Ai, saco, fica falando esse negócio. Isso é moda. Fica falando esse negócio, que saco. Ih, sei lá. Aí a mãe teve câncer da pele. Aí eu falo, ó, a mãe teve. Se liga aí. Se liga aí. Não, eu fui pra Búzios no inverno com as minhas amigas de escola. Nós éramos 4. Aí, eu e mais uma falamos, sol de inverno não queima, maluquice. A serra também não. Tudo, exatamente, tudo com preguiça de passar protetor. Aí a gente não passou, nem eu, nem ela na gente, nem nos nossos filhos. E as outras duas passaram. E aí no final do dia a gente estava, sério, torrada. É lógico. Torrada. E as outras duas que passaram ficaram, ah lá, sol de Inverno inverno que não queima. Cara, isso é cara de pau mesmo. Cara de pau, sou péssima, mas tá errado, tem que passar. Mas nas crianças eu passo, tirando o Joaquim, que tá moreno do joelho pra baixo. Mas eu passo em mim, que eu tenho um pouco de preguiça mesmo. Deixa eu te falar um negócio. É verdade que se passar o protetor solar é ruim pra ativar a vitamina D? Tem uma galera que defende isso. Então, é porque assim, existem controvérsias, né? No caso, antigamente, era muito difícil você ver as pessoas usarem vitamina D, né? Sim, Então, isso virou um pouco de moda, né? sim. E até onde isso aí era insuficiente antes? Entendeu? Então, assim, eu falo que tem determinados horários que você até consegue ter aquela exposição ali de manhã, tal, mas muita gente tem que repor vitamina D mesmo, sabe? Independente do sol que pega. Entendeu? Não vai ficar nessa de, vou tentar ativar minha vitamina D antes de repor, pegando sol na área. Porque se tiver insuficiente, isso compromete outras coisas. Se o paciente tem uma osteoporose, uma osteopenia, uma coisa assim, tem que repor, entendeu? E eu acho que começou esse negócio de ficar se dosando isso, e como outras também importantes, e aí eu acho que começou a ter um diagnóstico meio assim, não sei como isso era antes, entendeu? A gente descobriu porque foi procurar. Eu acredito Talvez, que tenha talvez. também isso, tá? E também porque as pessoas começaram a se conscientizar de realmente se proteger do sol mesmo. Mas aí você vai escolher, ou você toma um remedinho também, ou você ganha um câncer de pele, aí você escolhe. Sim. Eu prefiro repor vitamina D. Com certeza. Mas pode pegar sol antes das 10 sem protetor? Então, a radiação é muito menor. No verão, aqui no Rio de Janeiro, é bem alta, tá? Então, assim, o dermatologista nunca vai indicar. Nunca vai falar, né? É. Quando der 10 horas... 10 horas você coloca. Você coloca, não vai. O paciente já andou na praia, esqueceu, foi mergulhar, voltou. Então, assim, a gente nunca fala isso. Assim. Vai sair, passa, acabou. Eu, pelo menos, não falo, não. Falo que tem que usar. Principalmente no verão, né? Porque o verão é bravo. O verão, a radiação vem com tudo. Vem com tudo. É maior mesmo. É maior mesmo. Nem sabia. E tem como saber? Isso é medir? Isso eles medem, isso Jesus, mede. não sabia de nada disso. Acho que eu já te Lógico. perguntei tudo. Sim, Olha lá, aqui, ficamos direitinho na hora certa. Maravilha, 54 minutos. Tá Por ótimo. que você tá falando o tempo, gente? Porra, vai ter que contar isso. Não, você é muito engraçada, Isabela. Não, tem mais coisa. Deixa eu falar. Não, o quê? Rapidinho. Olha, eu perdi meu sapato também, igual você. A gente tá tão à vontade hoje. Estão perdendo sapato, secando lágrima de conjuntivite. Quem tá à vontade é você. Tô aqui suando no sovaco, você perguntando um monte de coisa. Olha lá. Não, você foi ótimo. Mas é isso, eu acho que o importante é isso, né? O recado que fica é esse. Não é uma coisa... sabe o que eu queria contar? Você não me perguntou, a gente sempre pergunta se você tem uma história que marcou, você nem me perguntou. Eu ia perguntar. Era isso? Aham. Então tá, pode me perguntar então. Conta pra gente uma história que te marcou. Não precisa ser só de câncer da pele, não. Aprendi. Mas a que me marcou foi câncer da pele. Então, maravilha. É isso que a gente quer. Então, quando eu era da graduação da Dermato,
eu peguei um caso de uma paciente que tinha uma lesão pigmentada na pálpebra. E aí ela tinha tido já tinha essa lesão, e aí foi visto, mas não tinham falado nada, acharam que fosse nada. E aí ela voltou com essa lesão maior um pouco e com a conjuntiva já com pigmento. E aí a gente fez uma biópsia incisional da pálpebra. E isso, assim, é dermatologista junto com cabeça e pescoço, porque era uma região que era um pouco mais complicada. E aí, acabou que a gente teve que fazer uma biópsia na conjuntiva, que aí a oftalmo entrou. Caceta! Porque era a gente não conseguia definir exatamente se era um lentígo maligno, que é um melanoma na face. Acabou que se fechou como lentígo maligno. E a paciente teve que fazer uma enucleação, tirou o olho. Uma senhorinha. Eu tenho a cirurgia inteira de foto, porque eu apresentei esse caso na Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio. E ela depois botou prótese? Botou uma prótese, mas no início ela não botou. Não pode botar, né? E aí... Caceta! Que eu bizarro! tenho as fotos, assim... E eu botei as fotos na apresentação. A reação das pessoas era assim, desesperado. E a senhora era uma coisa. Ela não tava nem aí. Ela chegava de óculos escuros, com aquele tampão no olho. E feliz da vida. Assim, ela me marcou mais. Mas você acha feliz porque foi salva? Feliz porque foi salva e assim, mantendo a mesma, sabe? A mesma, positividade. A positividade, o óculos escuros, e ela ia toda feliz, estava sempre pra cima, sabe? Isso é uma coisa que eu falava, gente, como é que pode, né? E assim, pra gente foi muito marcante, porque a gente demorou no sentido, assim, de falar, nossa, não é possível, será que é mesmo? E o cabeça do pescoço naquela situação de vamos ter que nuclear e aquela coisa. Cara, e você acha que expandiu por contiguidade mesmo? Tipo, a pálpebra com a conjuntiva atrás? Fez um de tarso e conjuntiva, assim, né? E mucosa. Caceta, que bizarro. Brabo, né? E assim, você lia na literatura, não era uma coisa muito comum, né? Sim. Então, assim, quando se dá com uma coisa mais incomum, né? A gente sempre fica mais receoso. Sim. Mas não teve jeito, teve que fazer. E marca mesmo. Nossa, mas foi uma coisa assim... E eu lembro até hoje do rostinho dela, muito engraçado. E uma senhorinha muito fofa. E é isso, então realmente é grave, realmente precisa-se ter essa conscientização. A gente tem o Dezembro Laranja, que é muito legal, que todo posto de saúde, todo hospital universitário que tem dermatologia, existe um dia D do exame, né, de dermatoscopia. Então, o paciente qualquer paciente entra em qualquer lugar. Caramba! Então, assim, seja na UERJ, seja em qualquer local, que mesmo que não tenha prontuário naquele hospital, você tem acesso livre para entrar, para poder ser examinado por dermatologista e ser encaminhado para retirar ou não lesões que possam ser suspeitas, cara, né? que máximo! Tem um dia D do Dezembro Laranja. Eles escolhem e avisam. Geralmente, ele fala até na televisão. Sim. Geralmente fala o Ministério de Saúde fala. Caraca, muito bom. E Amei. aí aqui em Niterói tem vários postos, eu já participei de várias vezes. E a gente faz, geralmente é muito legal. Aí dá filtro solar para os pacientes e tal. E é bem interessante. Caramba, que E é bom que é o irada. livre acesso. Pô, muito maneiro. Então o paciente Porta entra, aberta. até no exército, por exemplo, que é um lugar onde você não tem a porta aberta, né? Mas até lá a gente tem a porta aberta que fica em Benfica, que o paciente vai e tem o exame completo feito no dia. Entendeu? Caraca, muito maneiro, amei saber. Então é isso. A gente bota no Instagram da Anamnese Sonora o dia. Eu não sei qual dia que vai ser esse ano. Mas a gente tem que descobre. ver. E você já acabou dando um pouco de recado final, mas você quer falar mais alguma não, coisa? era isso mesmo. Arrasou. Era isso. Você arrasou. Arrasei. Eu quero também. O quê? Um dia que você me entreviste. Oh, também. Eu quero. Vamos, a gente pode fazer um dia do Alzheimer, um dia do AVC, dia da dor de cabeça. Dor de cabeça, enxaqueca. Ô, delícia. Vamos. Vamos Olha sim. só, Isabela vai fazer aniversário esse fim de semana, mas quando for isso ao ar, ela já vai ter feito. Então Já vou ter feito. Então teve bolinho que Gente, ela ama, eu flor não de cerejeira acreditei. hoje, que é bolo de Olha cookie, torta de isso. cookie, né? Torta de cookies. Chegou Eu aqui ganhei. quente, Eu vou cara. cantar um parabéns. Isso. Delicioso. Arrasou. E tem presente MB Casa pra você. Lindo, tá ficando mal acostumada. MB Casa que deixa o nosso estúdio lindinho. É pra abrir? Eu hoje tive o privilégio... Abre, pô. Enquanto eu vou falando. Eu hoje tive o privilégio de ficar olhando pra arrumação de Julinha com as coisas da MB Casa. Gente, maravilhosas. minha mãe veio perguntar pra mim por que eu olhava sempre pro outro lado e não olhava pra você.
Minha mãe falou pra mim outro dia, falou assim, minha filha, deixa eu te dar um toque, você tá olhando muito pro outro lado, pra que você olha? Pra Júlia. Eu olho pra ela. É impossível não olhar pra ela, ela chama, gente. É. Você viu que ela escolheu um Minha mãe peixe me brigou muito comigo. lindo? Você viu? Lá no canto, vira pro outro lado, você vê. Olha que Ai, lindo. meu Deus, é porque Maravilhoso é tudo da praia, aquele do sol, peixinho. do câncer da pele. Pra você não ter Professora câncer da Leninha. pele. A senhora Leninha que me brigava comigo. Olha a diferença dela. Eu arranco Abrindo tudo. a caixa que nem Eu eu. quis arrancar aquele dia o seu, mas não Se consegui. você gostou de alguma coisa da nossa decoração, você encontra na MB Casa com 10% de desconto, podcast 10. Gente, não acredito que é o urso. Não sei se era o que ela queria, né, Julinha? Deus do céu. Porque a gente foi lá que a gente queria o urso com 3 filhos, não tinha. Ai, Deve ser porque as pessoas Peraí, não têm por 3 que filhos mais, né, querida? Ai, meu Lindo, né? Então a gente olha. tá te presenteando com um urso que cada dia é um filho em cima de você mesmo, quando não tem isso os aí. 3 juntos. É isso aí, maravilha. E aí, lembrando também, porque esse episódio vai ao ar em dezembro, e depois a gente vai fazer um intervalo de mais ou menos um mês e pouco, que aí vai vir Olivia, Isso que eu ia falar, pra Isabela parir. que vai vir minha filha. E aí depois a gente volta no meio, quando? Em janeiro, no final? É. Meio, por aí? Isso. Com 14 de janeiro. com um episódio a menos durante o mês, depois a gente volta 13 de janeiro. à tona em março. É isso? Então é isso. Então vai ter um intervalinho aí depois desse episódio nosso. 1 ano de podcast. Um ano! Ano que vem. Ano que vem. Não, vai completar, fazer, né? um ano que vem. Vamos fazer uma coisa num ano? Vamos. Chamar todo mundo que já veio, imagina. Caraca! Aproveita essa pausa pra dar uma maratonada, né? Na temporada isso aí. anterior. E nessa, que ficou até mais longa que a anterior, né? Isso. Com muita gente maneira. Vai encaminhando, vai curtindo, vai dando like. Vocês não estão curtindo, hein? Eu tô de olho na curtida. E encaminha os cortes pra quem precisa ouvir aquele recadinho ali, aquela Esses indiretinha. cortes estão bombando. Segue a gente no Instagram e no YouTube. Isso aí. Anamnese Beijo, Sonora. gente. Obrigada. Um beijo. Ano que vem Amei. a gente volta. Valeu.